como por exemplo cumprir com a palavra, mas pode obrigar a agir dentro da legislação, como por exemplo cumprir um contrato amparado por lei. Por outro lado, alguém pode cumprir a lei enquanto descumpre a ética, como por exemplo a questão do aborto, que em alguns países é permitido por lei, então é legal, mas não moral, né? Mas é falta de ética. Isso significa que o cumprimento dos códigos de ética é facultativo, enquanto o cumprimento dos códigos de lei é obrigatório. Como ciência filosófica, a ética é uma disciplina que remonta aos tempos de Cristo. Desde a antiguidade, os seguintes filósofos gregos: Anaximandro, 650 a 547, Heráclito de Éfeso, 540 a 475, Pitágoras de Samos, século VI a.C., em alguns momentos discursaram em tom daquilo que mais tarde seria definido como uma ciência ramificada da filosofia. Mas Sócrates, 470 a 399 a.C., supera todos seus antepassados ao construir o maior e mais bem elaborado padrão de ética de seu tempo. Suas ideias foram de tamanha relevância que no círculo eclesiástico houve quem o chamasse de cristão antes de Cristo. Por conta disso, no ciclo filosófico, ele é considerado o pai da ética. Mais tarde, os discípulos de Sócrates vão organizar as primeiras academias para transmitir seus pensamentos enquanto expõem novas ideias. Isto feito, ao transcorrer do tempo, a ética se tornou uma ciência que conquistou seu espaço nas mais variadas áreas profissionais, fazendo com que cada profissão tenha o seu próprio código de ética a ser exercido pelos respectivos profissionais. Embora o exercício pastoral não seja uma profissão, mas também tem um código de ética a ser seguido, somente até aqui. Então a gente fez essa leitura longa, extensa, para a gente começar a entender qual é a discussão, né? Como é que o teólogo está lidando aqui com esses assuntos. Então, uma primeira coisa que eu queria trazer, que já foi falado na matéria de ética cristã, mas eu quero só reforçar aqui, é a questão das próprias palavras ética e moral, tá? Então, ética, do grego ethos, tá? E moral, do latim mores. Então, quando você pega as duas palavras, na verdade o que você tem são dois contextos culturais, tá certo? Onde elas se aplicam. Mores para o cultural romana e ethos para o mundo, né, da filosofia grega. E aí a gente tem essas duas origens diferentes, mas que elas vão interagir de modo muito próximo. E didaticamente, quando eu digo didaticamente, estou querendo dizer, para que a gente possa elaborar uma estratégia de ensino, uma estratégia de entendimento, fez-se, né, construiu-se essa ideia da moral como uma construção histórico-social, na qual as tradições passadas de geração em geração, os tabus, como ele coloca aqui, o que é um tabu, por exemplo? Você não pode ter relações sexuais com sua irmã, você não pode ter relações sexuais com sua mãe, tá certo? Com os seus parentes próximos. Então, são tabus estabelecidos. Biologicamente, colocar assim, até geraria, mas é um tabu estabelecido. E esse tabu está fundamentado em cima de preceitos bíblicos, no nosso caso, na tradição judaico-cristã, ok? E aí, depois você pode investigar melhor, existem alguns precedentes científicos também, que indicam que isso resulta, né? Quem enveredou por essa prática teve como resultado defeitos na sua genética. Então tem essa questão, mas antes mesmo de tudo isso é um tabu. E é um tabu fundamentado numa revelação divina. Então você tem preceitos na lei mosaica que coíbem essa ação, tá certo? Que proíbem, por exemplo, zoofilia, ter relações sexuais com animais. O que, quando é mencionado nos textos sagrados, a nós parece muito grotesco, muito absurdo. Só que está presente ali porque precisava normatizar e coibir uma ação que era praticada entre os povos cananeus, era praticada entre os povos da região para a qual Israel foi e dominou aquela região, deveria eliminar aqueles povos, não conseguiu fazer e conviveu com eles, e convivendo com eles precisava se proteger. Então a lei, ela estabeleceu limites,
estabeleceu proibições, estabeleceu tabus. Então você tem essa construção histórico-social, a moral, tá? E aí, para o entendimento didático, como eu coloquei, diferencia-se a ética como uma ciência filosófica que analisa a construção moral, tá? Então a moral, você tem a moral construída entre os egípcios, a moral construída entre os gregos, a moral construída entre os romanos, a moral construída entre os cananeus. Então você tem os códigos morais. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Meu antepassado disse isso, passou de geração em geração. Existe esse tabu, você não pode quebrar a estátua desse ídolo. Existe outro tabu, você não pode matar sem um motivo justo. Então vão estabelecendo tradições, tá certo? Passando de geração em geração, e vão colocando tabus de proibições para coibir determinadas ações. E assim você organizar aquela sociedade. Agora, essas construções, em algum momento, elas vão entrar em choque uma com a outra. Enquanto que uma vai dizer que isso é permitido, a outra vai dizer que isso é absurdo. Enquanto uma vai dizer que essa prática não tem problema nenhum, a outra vai dizer que essa prática, na verdade, é recomendável. Então, essa colisão entre as diferentes tradições morais construídas historicamente, dentro das diferentes culturas, será analisada de cima pela chamada ética. Então, a ética, ela se constitui como que uma análise neutra e científica sobre as construções morais, dizendo, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Então, não basta apenas dizer, olha, foi o Deus fulano de tal que disse isso. Vai ser analisado se aquilo faz algum sentido. Por exemplo, o Deus da chuva disse que a cada lua nova as pessoas têm que plantar bananeira à meia-noite. Então está ali estabelecida aquela norma. Então todo mundo vai lá e planta bananeira de geração em geração na quarta lua cheia. E aí alguém vai dizer, tá, e se você não fizer isso, o que acontece? Não fez, outros povos não fazem isso, o que acontece? Nada. Então quer dizer, isso foi algo que foi estabelecido sem qualquer fundamento, sem qualquer efeito prático. Então isso não faz, isso é uma mera crendice. Então isso não é um código moral aplicável, útil, eficiente, isso é mera crendice. Então a ética, ela vai analisar essas construções morais tradicionais e vai definir, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui é aplicável, isso aqui não é aplicável, isso aqui é válido para todos, isso aqui é um costume particular. Então você tem costumes regionais, costumes regionais, por exemplo. Então, em determinado lugar tem um feriado em honra do sanfoneiro e tal. Por quê? Porque a cultura nordestina, forró, sanfona faz parte, então lá tem esse feriado. Mas e nas outras regiões do Brasil? Não tem. Por quê? Porque lá ele não tem nenhum significado. Então isso é regional. Isso não é uma coisa... Trazendo para o nosso mundo, você tem doutrinas e você tem costumes. Costumes. Não é que os costumes não valem nada, os costumes são importantes, mas eles são importantes no contexto da igreja local. De que denominação? Da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, por exemplo. Você tem determinados usos e costumes, que uma vez que você participa dessa comunhão, você ratifica esses costumes. Se eu estou presente aqui, estou em comunhão na Igreja Assembleia de Deus, e eu me entendo membro dela, eu ratifico os usos e costumes que são praticados dentro dela. Eu digo, olha, fazem sentido, estão de acordo com a palavra de Deus, e eu concordo com eles. Se eu estou aqui e estou vivendo em contradição com eles, eu estou sendo no mínimo desonesto, além de ser desobediente. Então eu estou em erro. Por quê? Porque se eu não concordo com essas normas, com esses usos e costumes, eu tenho que sair daqui e ir para outra igreja, uma igreja onde pratique outros usos e costumes, tá certo? Então usos e costumes são importantes, mas eles são importantes a que ponto? Eles são importantes dentro da igreja local, que concorda com essas práticas. Eles não são universais, essa é a questão. O que é universalmente e atemporalmente válido? Doutrina. Doutrina é superior a uso e costume, tá? Doutrina é aquilo que a Sagrada Escritura fundamenta. Crer que a salvação é só através de Jesus Cristo. Crer que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Crer que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa. Crer que o batismo é uma vez só, tá certo? E por imersão. E não se batizam crianças, não se pratica pelo batismo.
Aí você tem algumas doutrinas que são fundamentais para a fé cristã. Então não é possível entender uma igreja que se diga cristã se ela não ratifica essas doutrinas. Mas eles usam, eles se tatuam. Mas eles usam brincos, pingentes, piercing. Mas eles não usam roupas sociais. Aí são questões paralelas, são questões periféricas, são questões de usos e costumes, tá? Que aqui são válidos e são importantes, e lá não são levados tanto em consideração. Vota na esquerda, né? Exatamente. E aí a gente vai analisar a estrutura doutrinária. No que você crê? Você crê em Jesus como único Salvador? Você crê no Espírito Santo de Deus como uma pessoa, como Deus? Você crê na Santa Ceia, a Ceia do Senhor, tá ok? A ministração em memória de Cristo. Como é que funciona isso aí? Não, a gente crê em tudo isso aqui. Então você diz, olha, mesmo que eles não aderem a essa questão de uso e costume, eles são mais relaxados em relação a isso, eu não tenho como dizer que eles não são uma igreja cristã. São uma igreja cristã. Agora tem certas práticas periféricas que são muito diferentes da minha. Então, quando eu construo essa ideia, eu estou mostrando para você a construção moral, tá certo? Tradicional, ao longo da história, né? E a análise ética sobre a moral. Aí, a análise ética, ela vai te dar um discernimento para definir, analisar, entender o que é algo aceitável, o que é algo válido, o que é algo benéfico, salutar, e o que é, na verdade, uma crendice, uma bobagem, algo que não precisa ser respeitado, algo que tem que ser rejeitado, ou algo que tem que ser combatido. Por exemplo, existe uma cultura dentro dos povos indígenas, alguns, não todos, né, de se nascerem gêmeos, tem que matar, não sei se é os dois ou um, acho que é um deles, um tem que ser enterrado vivo, e a família tem que abandonar aquela comunidade, aquela oca, né? Tem que abandonar aquela comunidade, porque é como que uma maldição sobre eles. Tá, o que é isso? Isso é crendice. Isso é crendice baseada em algum mito. Um mito de um Deus que era irmão do outro e um matou o outro. Então, se nascer alguém, é a reencarnação desse espírito. Esse espírito se apossou, por isso que nasceram esses irmãos gêmeos. É mera crendice. Então, uma análise ética sobre isso vai dizer, é um mito nocivo, que produz um comportamento destrutivo, que ceifa vidas, que são bens inalienáveis. A vida está acima de tudo isso, a vida humana. Então, o que devemos fazer em relação a isso? Não apenas não concordar, mas também combater. É necessário o combate, um esclarecimento melhor, tá certo? Um apoio para que aquela pessoa não tenha a sua vida ceifada. A vida é um valor inalienável, então você não pode concordar, coadunar, mesmo que é uma tradição de milênios, não importa, está errado, e uma vida pode ser perdida por causa disso. Então a vida está acima disso. Então quando a gente olha para isso, a gente começa a entender a importância da ética, tá? A ética, por exemplo, dentro do contexto que estamos falando de ética pastoral, que eu abro o leque aqui, eu estendo para a ética ministerial. Por quê? Porque eu acredito que mesmo você não sendo um pastor, você tem um ministério, tá? Em que sentido? Não no sentido hierárquico, mas num sentido mais lato, mais geral, no sentido do próprio termo, a acepção do termo ministério, que é serviço. Então, se você trabalha para Cristo no Evangelho, se você serve a Deus, você é um ministro. Você trabalha no sentido de ser prestativo, ser útil, tá certo? Entregar alguma coisa para Deus. Então você vai ter que tomar certos cuidados. Por exemplo, um cuidado em relação à ética, um cuidado em relação a respeitar o ambiente, respeitar os contratos sociais estabelecidos ali, respeitar os usos e costumes que são estabelecidos. Se você não concorda com eles, retire-se dali. Agora, se você está ali, respeite aquilo que foi colocado. Por quê? Eu observei durante alguns tempos, algumas vezes, e vocês também devem ter visto, certos pregadores que, no afã da sua pregação, querendo gerar um certo impacto, querendo dar uma ideia
de liberdade, de espiritualidade, muitas das vezes ouvi dizerem a frase: eu não vou respeitar a ética. Alguém já ouviu aqui, não viu? Eu não vou respeitar a ética. Que tipo de ética é essa que ele está querendo dizer que vai desrespeitar? Na verdade, muitos destes tinham a intenção de dizer que não vai respeitar a etiqueta. Então o que é etiqueta? Então a etiqueta diz que você não deve remover o microfone do lugar, o microfone tem que estar no pedestal, você não deve se movimentar para lá e para cá, que nem um maluco, você deve estar numa postura ereta, você deve falar com clareza, você deve falar de forma pausada para as pessoas entenderem. Então isso é etiqueta. O que a etiqueta faz? A etiqueta te ajuda a entregar uma pregação com qualidade, no sentido de ser entendida, de ser compreendida, e também uma forma agradável, no sentido das pessoas não estarem tanto presas pelo espetáculo da sua exibição. Ele pula, ele roda, ele se mexe, ele desce, ele sobe. As pessoas como que ficariam mais atentas à sua movimentação, à sua gestualidade, do que às suas ideias. Então a etiqueta diz: se comporte da maneira mais séria possível, para que a atenção esteja sobre as suas ideias, não sobre o seu movimento corporal, tá? Então, talvez muitos desses que disseram que iam desconsiderar a ética, na verdade estavam querendo desconsiderar a etiqueta. E aí, com relação a desconsiderar a etiqueta, eu não, sinceramente, falando assim, meu ponto de vista, eu não considero ainda um grave problema você não respeitar de uma forma tão severa a etiqueta. Você tirar o microfone, você falar um pouco mais alto, você descer, falar diretamente com as pessoas, você tirar o paletó, né, porque está muito quente, então você vai se movimentar muito. Eu não chego a considerar isso um problema que atrapalha a mensagem, tá? Então, principalmente no ambiente pentecostal, ele tem uma dinâmica de pregação com muito mais efusividade do espírito. Então as pessoas elas vão instintivamente falar mais alto, se movimentar mais, demonstrar mais essa alegria do espírito, né? Com uma gestual também, com uma movimentação. Então eu não considero a quebra da etiqueta em alguns pontos, não em todos, né? Tem que ter um limite, tem que ter um mínimo de etiqueta, para que você possa não ser grosseiro. Por exemplo, o uso de gírias é inaceitável. Como eu já vi, pessoas usarem gírias de baixo calão, não a mensagem. Você está num ambiente sagrado, você está diante da majestade divina, você está falando à noiva do Cordeiro. Tem que ter um mínimo de etiqueta também, para que você possa não ser grosseiro, não ser desrespeitoso. Mas em relação a quebrar certos aspectos da etiqueta, eu não chego a ver tanto problema, não chego a ver isso como um impedimento para a mensagem. Só que se alguns desses que disseram que iam ignorar a ética, de fato ignorassem a ética, eles estariam atentando contra a mensagem de Cristo. Por quê? A ética vai reger sobre o meu comportamento. Então, por exemplo, eu tenho que pregar submetido à palavra de Deus. É um preceito da ética cristã, que a Bíblia Sagrada, né, é a única regra de fé e prática. Então, se eu chegar aqui pregando para vocês em cima de textos de filósofos, né, em cima de outros livros, né, de outras religiões, eu estou atentando flagrantemente contra um preceito ético. Uma ética que estabelece uma norma sobre a qualidade da mensagem que deve ser pregada do púlpito da igreja. Tem que ser bíblica, tem que ser completamente bíblica, subordinada à Sagrada Escritura. Então, se eu quebrasse mesmo o preceito da ética, por exemplo, eu pregasse aqui uma mensagem herética, eu estaria atentando contra a ética cristã. E aí, muitos pregadores que supostamente diziam que iam quebrar, iam ignorar a ética, na verdade, se assim eles o fizessem, teriam que ser arrancados do púlpito na mesma hora. A ética não é brincadeira, meu irmão. A ética é norma. A ética é norma sobre a maneira como nós podemos ou não podemos nos comportar na casa de Deus. Tá certo? Então, por exemplo, os sacerdotes. Exemplo de dois caras que pagaram com a própria vida, porque quebraram o preceito ético estabelecido. Nadab
e Abiú. No comecinho, né, das práticas dos levitas, Deus acendeu o fogo do altar. Fogo do céu desceu e acendeu aquele fogo do altar. E eles tinham que manter o fogo aceso. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. Todo o fogo utilizado dentro do tabernáculo era obtido naquele fogo que foi aceso pelo próprio Deus. Então, esse era uma ética, era uma norma, estava estabelecido por uma autoridade, e essa autoridade é Deus. Então, a autoridade final para estabelecer essa norma. Então, essa norma regia o comportamento. Se você pisar fora da linha, você está se rebelando contra aquele que estabeleceu essa norma. Você está cometendo um crime contra Deus, tá certo? Você está em ato de flagrante desobediência à autoridade divina. E o que eles fizeram? Exatamente isso. Fizeram um fogo ali em algum lugar, acenderam o incensário com ele e foram para dentro do tabernáculo com fogo estranho. Aí quando foram oficiar, Deus matou os dois dentro do tabernáculo. Era filho de quem? Filho de Arão. Eles só eram filho do sumo sacerdote. E Deus com isso? Para Deus, meu irmão, não faz diferença. Sacerdote também, né? Exatamente, Alfinif, exatamente. Morreu na guerra, mas foi Deus que determinou. Foi Deus que determinou, foi Deus que permitiu, diante do que? Comportamento imoral, quebra de uma ética com relação à sexualidade, uma ética com relação à moralidade, tá certo? Quebra de preceitos éticos. Então, quando a gente começa a entender de verdade, sem brincadeira, sem bobagem, a gente começa a entender o que é ética. Ética é a normatização de Deus sobre a nossa ação. A nossa ética não está fundamentada, não, porque um filósofo muito inteligente pensou isso nas suas elucubrações da noite e deixou um texto, e esse texto foi utilizado. Não emana de um filósofo isso aqui. Não emana de um político, não emana de uma liderança qualquer humana. Isso aqui emana do próprio Deus. É uma normatização que está estabelecida a partir da Sagrada Escritura, tá certo? Então são as determinações de Deus sobre o nosso comportamento. Então quando olhamos para isso aqui, para essa normatização, para essa ética que vai analisar a construção moral, tá certo? Nós temos então diante de nós uma obrigação. Quem vincula essa obrigação é a própria autoridade divina. Então, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os ministros, de modo geral, todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, quer seja dentro do templo, tá certo? Dentro da igreja local, ou adorando e servindo a Ele de outra maneira, pregando nas praças, evangelizando nas ruas, tá certo? Visitando lares e ganhando pessoas para Cristo, todos estão submetidos, vinculados a esta normatização ética, tá certo? Então, a gente vai ver o desenvolvimento disso aqui ao longo da lição, mas só para a gente entender qual é o nível de importância do que estamos tratando. Estamos tratando de você se comportar conforme aquilo que Deus estabeleceu e ser aceito e ter o seu sacrifício recebido, tá certo? Ter a sua ação aprovada ou ser reprovado por Cristo e tudo que você fizer ir para o lixo. É só isso. Veja, Abel e Caim e Abel, quando se apresentaram diante de Deus, oferecendo sacrifício, né? Eu acho muito impressionante que o texto diz: atentou Deus para Abel e sua oferta, né? Mas não para Caim e a sua oferta. Eu acho muito importante essa ênfase que a Sagrada Escritura dá, que primeiro Deus passou um raio-x no cidadão, tá certo? Na pessoa. Quem é você para chegar diante de mim? Quem é? É Abel, um homem com coração contrito, um homem com coração limpo, um homem com coração humilde, que está oferecendo o melhor para Deus, pegando do melhor que ele tem, entregando a Deus como forma de louvor. Quem é outro camarada? Caim, que pegou alguma coisa lá, né, do que ele tinha. Porque Caim não foi aceito porque as ofertas que eles estão trazendo não tinha sangue. Mentira. Nas próprias leis cerimoniais, Deus estabelece ofertas também de farinha, de vegetais,
de outras coisas. Então, é mentira que Deus não aceitava ofertas que não tivessem sangue. Ou aceitava sim. Ele mesmo estabeleceu leis onde haviam ofertas de libações, tá certo? De líquidos. Então, Deus, ele aceitava sim, e recebia sim. Agora, o que acontece? Deus olhou para Caim e reprovou Caim. Primeiro, Caim foi reprovado. Devido a Caim ter sido reprovado, sua oferta foi reprovada. Tá ok? Então tem a situação aí na qual a pessoa chega diante de Deus e pensa que porque ela está oferecendo algo que todas as pessoas acham que está bom, então as pessoas olham e falam: nossa, que pregação, hein? Que louvor, hein? Que evangelista, hein? Que líder, hein? Que pastor, hein? Então, como as pessoas estão ovacionando, ele, por tabela, ele acha: Deus está aprovando, Deus está aceitando. E isso muitas das vezes dá num erro terrível. A pessoa às vezes está redondamente enganada, quadradamente enganada, triangularmente enganada, sei lá. Então, muitas das vezes há a situação na qual a pessoa recebe a aprovação daqueles que estão à volta, mas não de Deus. Aí eu pergunto para você: o que adianta as pessoas te aprovarem, te aplaudirem, te ovacionarem, e você ser rejeitado por aquele exatamente a quem importa ser aceito, que é Deus? E aí eu trago Cristo. Cristo diz: naquele dia muitos me chamarão Senhor, Senhor, tá certo? E aí ele diz, muitos dirão naquele dia, né? Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome pregamos. Ao que lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Tudo bem? Porque não vos conheço. Então, mesmo diante daquela lista de atividades, aquela lista de ações, aquela lista de obras, talvez aquelas obras tendo sido ovacionadas publicamente, reconhecidas publicamente, mas Deus não conhecia aquelas pessoas que se apresentavam diante dele. Então, é um engano a pessoa pensar: estou dentro de uma igreja, estou pregando muito, estou cantando muito, estou fazendo e acontecendo. Mas como está você em relação a Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Qual é o valor que você dá à ética estabelecida por Deus na palavra, na sua Sagrada Escritura? Então, se aquilo que Deus estabeleceu na sua Sagrada Escritura para você é algo fácil de ser quebrado, é algo fácil de ser ignorado, você passa por cima sem nem se arrepender, sem nem sentir vergonha, você acha que você tem alguma coisa com Deus? Você acha que você tem alguma comunhão com Deus? Você está na casa de uma pessoa e você está desrespeitando aquela pessoa constantemente. A pessoa colocou regras: não pode entrar com sapato, não pode beber água sem encher de novo a garrafa, não pode deixar a geladeira aberta, não pode deixar luzes acesas em ambientes onde não tem ninguém. Aí você, todo dia você vai lá, você larga a luz acesa, você molha a casa, você entra com barro no sapato, você bebe, deixa um dedo de água na garrafa. A pessoa que vai beber tem água nenhuma, tem que encher, ou beber água quente, todo dia. Você acha que essa pessoa está como com você? Qual o relacionamento que você tem com ela? Descumprindo constantemente. Coloquei coisas bem bobas aqui, bem tolas. Descumprindo constantemente. Não há comunhão entre vocês. Não há um relacionamento sadio. Não há uma intimidade entre vocês. Essa é a questão. E por não haver essa intimidade, não há nada. Você pode pintar e bordar, pode fazer fogo cair. Não há nada entre você e Deus. No final das contas, não serviu para nada. Tá certo? No final das contas, você vai chegar e Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim porque, cara, eu não te conheço. A gente não tem intimidade. A gente não tem nada em comum. Você nunca me respeitou. Você nunca me amou de verdade. Aquilo que eu estabeleci como lei, você quebrava na maior, sem nenhum constrangimento. Aí eu pergunto para você: será que aqueles pregadores que diziam que estavam ignorando a ética, eles queriam dizer mesmo que estavam ignorando a ética? Eu acho que não. Eu acho que o que eles queriam dizer é que eles iam deixar de lado algumas normas da etiqueta. Então, eu não vou obedecer a etiqueta em tudo, que também não pode sair quebrando a etiqueta, né? Não pode ter nenhuma norma, tem que ter um básico. Mas eu vou tirar o microfone do pedestal, eu vou descer, né? Eu vou me movimentar, eu vou pular, eu vou gritar.
Então, algumas normas da etiqueta eu não vou me atentar, mas a ética eu não vou quebrar. Tem pregador, né, pastor Júnior, que quando ele vem, ele até pergunta, né, pastor, posso, né? Isso é bom. Entendeu? Isso é bom. Questão de respeito, né? É verdade. Etiqueta, né? De ética. É verdade. Da igreja, né? Teve situação da pessoa perguntar e o pastor não deixar. Já vi. Já vi. Ele foge um pouco da... Já vi uma pregadora que queria colocar a igreja de pé para cantar. E o pastor falou, não. Rapaz, é sério. Hein? Por isso que é bom não fugir muito da... Não fuja muito. Você sabe que... Seja discreto. É uma igreja, é uma comunidade cristã, não sei de onde, que você sabe que é uma prática comum, você não vai ter problema. Agora você está numa igreja tradicional, né, com usos e costumes rígidos, então não inventa muito, prega a palavra e pronto, tá certo? Senão você vai acabar passando constrangimento. Pode Eu falar. lembrei do rei Saul, né? Rei Saul. Sim. Estava todo desviado. É. Samuel morreu, ele falou com Deus que poderia ir à guerra, não falou nada. Aí que vai, ficou consultar uma feiticeira. Foi. A feiticeira enganou ele, estava vendo Samuel, não passou com Samuel. Essas são pessoas que tomam atalho. E Então, acabou dando ruim pra ele. você tem uma situação da pessoa que consulta a Deus em relação a alguma coisa, Deus não fala nada, aí ele busca um atalho. Quer dizer, Deus que é presciente, sabe todas as coisas, sabe que aquela consulta que ele fez no primeiro momento é uma mentira. É uma mentira, ele não estava consultando a Deus, ele consultaria qualquer um. Não é que ele consulta a Deus porque se Deus disser não, ele não vai. Ele vai, ele só está tentando uma aprovação, uma anuência. Se Deus se comprometer, aí Deus ficou envolvido na batalha, Deus vai ter que me proteger. É a única coisa que ele quer, não é uma questão de obediência. Davi, em uma situação em que... Deus ficar calado é uma resposta também. É uma resposta. O silêncio também é resposta de Deus. Exatamente. Não vou nem dizer nem que sim, nem que não. Você tem que continuar clamando. Continua orando, continua clamando. Não tem resposta ainda. Então, o silêncio de Deus também é uma forma pedagógica dele tratar. Então, Davi, por exemplo, quando voltou de uma batalha que o seu acampamento foi invadido, os amalequitas, né? Sequestraram, levaram seus bens, as esposas de todo mundo, os filhos e tal. Mesmo diante de uma situação dessa, que para mim e para você seria óbvio que ele tem que montar nos cavalos e perseguir, o que ele fez? Pegou um éfode, que na época era costume, foi consultar a Deus se ele deve persegui-los. E o pessoal já pronto para matá-lo. E Deus disse, vai. Aí quando Deus disse, vai, Deus se encarregou de fazer com que aquela perseguição lograsse êxito. Tanto que eles encontram uma pessoa largada no meio do caminho, que dá para eles, indica para eles por onde foram, aqueles que sequestraram, né, as pessoas. Eles chegam de surpresa no acampamento deles e os matam e resgatam os bens, tá certo? Por quê? Porque alguém está consultando a Deus de verdade, disposto a tomar um não. E se tomar um não, o não tem tanto valor quanto o sim. É sim, Deus autorizou. É não, Deus não autorizou. Então, meu irmão, fica aí, paciência, Deus não deixou. Então, Deus sabe todas as coisas. A consulta que Saul fez já foi uma consulta totalmente fajuta. Deus sabe que a resposta que Deus desse ali não ia mudar em nada. Então, você tem essas situações, por isso que eu trouxe aqui essas definições, tá? E a gente parte aqui para a continuidade, onde ele fala objetivo, tá? Objetivo da ética, necessidade, sua necessidade, e aí ele vai definir algumas coisas. Pastor como conceito e definição de pastor. Então ele vai, a questão do objetivo. O objetivo é exatamente essa normatização da conduta, essa normatização do comportamento. Imagine você se nós não temos padrões éticos e morais. A moral é uma construção histórica, a ética, a análise dessa construção histórica e uma aplicação racional, tá certo? Dessa construção histórica. Se nós não temos normas, cada um faz conforme quiser. Então, um vem com roupa, outro vem pelado. Um acha que o culto é assim,
outro acha que o culto tem que ter mais louvor, outro acha que tem pregação, outro acha que tem que profetizar, aí um monte de pessoa profetiza ao mesmo tempo, mas o outro roda, mas o outro pula, mas o outro... Que parândula seria essa, né? Que bagunça seria essa? Então é necessário uma normatização do comportamento. Em relação ao culto, é necessário uma liturgia. Então a liturgia, ela estabelece um andamento básico para o culto. O culto precisa ter isso aqui, são os componentes básicos do culto. Então tem que ter oração inicial. Então as pessoas começam, dão entrada ao templo, tá certo? Ao local de oração, orando, dobram seus joelhos e oram a Deus. E aí alguém conduz uma oração que é para demonstrar para todos que ali é um local de oração. Então alguém conduz a oração em voz alta, tá certo? E os demais vão orando particularmente acerca das suas causas. Terminado esse período, toca-se ali o sino, ou começa o cântico de um hino. Alguns resolveram adotar essa prática, né, de começar um cântico ali. Ali as pessoas, saindo da sua oração em particular, agora vão se colocar em pé para uma oração em conjunto, uma oração pública. Então vão orar agora direcionados ao interesse de culto, não mais sobre suas causas particulares. Vão orar agora em prol do culto a ser ofertado. Então começa-se uma oração, fim da oração, entra-se para cânticos, aí vai, um hino, 2 hinos, 3 hinos, aí ainda adota-se uma leitura oficial, que aí a leitura oficial já adentra, já convida a igreja a uma meditação. Então a leitura oficial não tem explanação sobre leitura oficial, tá certo? Então a leitura oficial convida a igreja a entrar em meditação sobre aquele texto que foi comunicado, que foi lido a eles. Então, a partir da leitura oficial, o pastor vai dar seguimento na liturgia de culto, distribuindo a oportunidade para os grupos entoarem seus cânticos. Então vai grupo das irmãs, grupo da mocidade, juventude, né? A mocidade, adolescentes, crianças, tem uns que tem grupo de varões. Então, findados os cânticos, aí vai já caminhar para uma saudação. Então, alguém que está visitando ou quer começar a incentivar pessoas a adentrar na prática da pregação, então vai dar oportunidade a uma saudação. Então a saudação 10, se ela tiver assim um desenvolvimento extraordinário, estourando 15 minutos, 10 a 15 minutos, uma saudação. Uma saudação tem que ser objetiva, concisa, direta, uma saudação. Então você muitas das vezes tem um visitante que você quer honrar, mas ele não será o ministro da mensagem naquela noite. Será o pastor ou alguém outro convidado já, ou alguém que já estava agendado para isso. Então você dá a oportunidade, vem dar uma saudação. Então ele comunica ali a mensagem de forma objetiva, concisa, tá certo? E ali com essa saudação, você abre a oportunidade para um louvor de um particular, uma irmã, um irmão, que cante, né? Que tem esse chamado. A partir daquele cântico, recolher ofertas. Recolher ofertas, a oração pública novamente, para agora a mensagem. Então a mensagem, eu inclusive acho que seria interessante o costume, por exemplo, que eu já vi em alguns lugares, de se comunicar os avisos antes da mensagem até. Já vi alguns fazerem isso. Já dão os avisos da semana antes da mensagem, porque vai ser entregue a mensagem, ao final da mensagem apelo, ou uma oração por aqueles que querem receber uma cura, ou oração por outras causas, e ao fim da bênção apostólica, oração final e despede as pessoas para casa. Porque quando você encerra a pregação, muitas das vezes você está naquela alegria, naquela efusão do Espírito, por uma mensagem que esquentou o seu coração, ou que trouxe uma reflexão, ou que trouxe você a um estado de quebrantamento espiritual diante de Deus. E aí, findada essa mensagem, vem avisos. Isso meio que joga um balde de água fria em cima daquilo que estava tão gostoso, tão maravilhoso. Porque avisos são burocracias, são compromissos. Então, eu gostei algumas vezes que eu vi pastores anteciparem um aviso. No final do cântico, dão os avisos, levanta a igreja, faz a oração e entrega a mensagem. E dali para frente, naquele calor da entrega da mensagem, vai ter
oração, então orações, apelo e encerra o culto. A pessoa vai para casa com aquela... A cereja do bolo ali. Exatamente. Em vez de terminou, você está naquele caldo daquela mensagem, aí você vai para aviso. Tem culto de tal dia, tem que pagar não sei o que, tem que fazer não sei o que. Aí só acaba nos avisos. Mas tudo bem, não chega a ser um grande problema, né? Então você tem aí a liturgia. Então, você tem então a liturgia. Dentro dessa liturgia básica, tá certo, do culto, algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, Deus vai levantar uma pessoa com uma profecia, né? Então o profeta está ali. É uma profecia para quem? É um particular? Então, durante a atuação de um cântico, o profeta se levanta e vai até aquela pessoa, entrega uma mensagem. É uma mensagem para a igreja, no coletivo. Então o profeta aguarda a oportunidade, porque o espírito do profeta, não o espírito de Deus. O espírito de Deus é Deus, não é sujeito a ninguém. Mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então ele está um cântico, então o cântico encerrou, aí ele se põe de pé e entrega a mensagem. Certo? Aí o que vai fazer? Vai segurar a liturgia. Então o que era um próximo cântico? Calma, deixa eu entregar a mensagem. E aí entregou a mensagem. Às vezes é uma mensagem em línguas estranhas e outro vai ser usado para interpretar, tá certo? E aí aquilo vai edificar a igreja, certo? Então são diversas ações que são o exercício da liberdade do Espírito dentro da liturgia. Mas você tem uma liturgia básica. A liturgia básica garante que o culto, do começo ao fim, seja entregue na sua totalidade. A liturgia garante que todos tenham o seu momento. Com ordem e decência. Com ordem e decência. Aqueles que louvam têm a oportunidade de louvar. Aqueles que pregam têm a oportunidade de pregar. Aqueles que exercem, ministérios, os diáconos que vão recolher as ofertas, que vão trabalhar durante as ministrações, vão exercer também o seu culto a Deus. Aqueles que vão entregar suas ofertas a Deus vão ter um momento de ofertório. Então a liturgia garante que tudo seja feito com ordem e decência. Então há pessoas que têm cultos por aí, principalmente neopentecostal, né? Que assim, é uma loucura. É uma loucura, não tem, é um caos total, não tem ordem, sabe? Não tem direção, não tem não tem um andamento, tudo é o sabor do momento. Então muita coisa que a pessoa chama de inspiração do Espírito é só confusão mesmo. É assim, a pessoa não se atenta, ela não se submete a uma ordenança, ela quer tudo na espontaneidade. Então quando você anda tudo na espontaneidade, tem dia que você está mais para cantar. Só que quem disse que só cântico edifica a vida das pessoas? Tem que ter ministração, meu irmão, tem que ter palavra. Tem dia que você está mais para pregar, mas alguém quer ter a oportunidade de louvar a Deus. Então se não tiver liturgia, vai virar assim, um império da loucura. Cada dia é de um jeito, cada dia é de uma maneira. Agora, com a liturgia estabelecida, dentro da liturgia o Espírito Santo tem total liberdade de trazer coisas específicas, trazer certas alterações, trazer certas circunstâncias específicas dentro da ordem. O Espírito Santo de Deus é ordeiro, tá ok? Então tem essa situação, o objetivo, falando sobre o objetivo da ética, o objetivo é esse. O objetivo é trazer essa ordem. A sua necessidade vai dentro desse mesmo sentido, né? Então, quando você tem essas situações e você está à frente da igreja e você percebe a seriedade de tudo que está sendo feito, você percebe a necessidade da ética, da normatização, tá certo? De que haja uma ordem estabelecida. E aí, conforme as pessoas vão amadurecendo na fé, elas também conhecem essa ordem. E elas também esperam que isso seja cumprido, realizado. Tá ok? Então você tem pessoas que estão junto com você, servindo a Deus e conscientes cada uma do seu dever. Então não precisa dizer para o diácono que ele tem que ficar na porta. Ele vai, ele está lá, ele sabe que alguém tem que receber, alguém tem que encaminhar as pessoas que chegam. Outro diácono sabe que alguém tem que ficar lá fora, tem que organizar para não virar uma bagunça os carros, não atrapalhar as outras pessoas. Outra pessoa sabe que alguém foi para pregar, ela precisa de líquido, porque ela tem que umedecer a garganta, então alguém já vai abrir um copo. Isso é maravilhoso, tá certo? Isso é ordem. Então isso aí é um andamento que é estabelecido a partir de uma normatização e de uma ética.
a ética da liturgia, a ética do andamento correto, do culto, tá ok? Então você tem o objetivo, né, para estabelecer essa ordem, tudo seja feito com ordem e decência, a necessidade, então é extremamente necessário, é imprescindível para que cada um saiba qual é o seu lugar e qual é a sua importância dentro de todo esse andamento. E aí tem a ética e a etiqueta, e sobre a etiqueta eu já falei aqui. A etiqueta é importante sim, tá? Então, sem etiqueta, nosso comportamento fica muito grosseiro. Tem pessoas que já sabem lidar com o público. Tem pessoas que já sabem se comportar diante de uma plateia, diante de um público, tá certo? Que sabe que tem que ter uma linguagem mais formal. É muito diferente você estar no púlpito da igreja pregando ou você estar lá na mesa da sua casa conversando com seus amigos. Então, não é que lá você vai ser um devasso, mas lá você não precisa ser tão formal. Lá você pode ser informal. Você pode contar uma piada, você pode tirar sarro, você pode fazer uma brincadeira, você pode ser irônico, ok? Por quê? Porque você está num ambiente privado, você está com pessoas no seu ambiente particular. Então ali é um outro ambiente, uma outra situação. Contração. Isso. Quando você está no púlpito de uma igreja, primeiro, você representa toda uma instituição. Você está falando e quem te deu oportunidade de falar essa instituição foi a igreja local, tá? Então, a igreja, aqueles conceitos que a gente trabalha de Igreja Universal dos Salvos e de igreja local. A Igreja Universal dos Salvos, todos têm que ser integrantes dela, tá, ok? Para que sejam salvos na pessoa bendita de Cristo. Isso diz respeito à sua comunhão com Cristo. Se o seu nome está escrito no livro da vida, se você está em comunhão com Ele. Então, é você que diz se você está ou não na Igreja Universal dos Salvos. Agora, além dessa questão de estar na Igreja Universal dos Salvos, de ser alguém salvo na pessoa bendita de Cristo, de estar no corpo de Cristo, você também é integrante de uma igreja local. Você está no hall de membros. Você vai ao culto em algum lugar, tá certo? Você entrega seu dízimo dentro de algum lugar. Você senta em alguma cadeira, você toma água em algum lugar, você usa o banheiro dentro de algum estabelecimento. Esse estabelecimento chama-se igreja local, que é administrado por uma denominação, tá ok? Então, quando você entregue a você um púlpito e um microfone, você está representando essa denominação. Essa denominação confiou que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa competente para que possa estar entregando uma mensagem, louvando um hino, trazendo um aconselhamento, dando uma aula, dando uma palestra, dando uma pregação, tá? Então a instituição vai lá e fala, tá aqui sua oportunidade, a vez é sua, vai lá, fala. Então você está representando toda essa denominação ali. Existem ali os membros, a membresia interna, né, daquela congregação, e existem ali visitantes, pessoas que não são daquela congregação, pessoas que estão ali visitando, pessoas que talvez vão só aquela vez ali naquela igreja. E aquilo que você fala para ela, aquela mensagem que você entrega para ela, ela não vai dizer assim, não, isso aqui foi a mensagem de fulano de tal. Ela vai dizer, eu vi essa pregação naquela igreja. É isso que ela vai dizer. Então, se a mensagem for descabida, for absurda, for desrespeitosa, for grosseira, tá certo? Ela vai dizer, naquela igreja eu ouvi uma pregação extremamente grosseira e absurda. A pessoa falava gírias, chegou a falar palavrão. Já viram uma pregação que a mulher está empolgada? Ela começa a falar daqui a pouco, baralho! A boca fala do que o coração está cheio, meu irmão. A pessoa, ela se entregou. Ela anda falando esse negócio no convívio privado. Então ela, devido ao costume, ao hábito dela falar palavras de baixo calão no seu convívio privado, quando ela se empolgou, que aí você entra num estado de empolgação e você está buscando rapidamente construir um sermão, tá certo? Construir um discurso, o discurso da pregação, ao final dela você fica esgotado, porque você precisa exigir o máximo da sua mente. Você está construindo ideias muito rápido ali e concatenando elas para fazerem sentido e produzir uma reação do público.
Então tem muita coisa ali que vai escapar de forma automática. Por quê? Porque ele está no seu convívio. A mente vai começar a buscar e falar, joga essa aqui. Só que essa você não queria, você queria guardar. E aí cumpre aquilo que Cristo disse, a boca fala que o coração está cheio. Seu coração está tão cheio de sair,